Shalom Ubrachá, em continuação a Parashat Yitro, em continuação aos 10 mandamentos. Nossa aula de hoje é sobre o mandamento de honrar pai e mãe. E existem mandamentos na Torá que você fala, olha, por que Hashem falou, pediu para nós uma coisa tão óbvia? O filho, quando dá uma honra ao pai e à mãe, ele não faz nada mais que obrigação. Por que a gente precisa ter um mandamento divino e ainda nesse nível de 10 mandamentos, que é um nível mais assim, os 10 mandamentos estão ligados aos 10 pronunciamentos, que estão ligados aos 10 sefirot lá em cima. Então é um nível que é um nível de raiz. E por que um desses mandamentos tem que ser honrar pai e mãe? Uma coisa aparentemente tão óbvia. Então vamos, para entender isso, vamos para Parashat Bereshit. Quando Hashem fez a mulher, ou quando Adão conheceu a mulher, vamos dizer assim, uma linguagem bonita que a própria Torá usa. Quando ele conheceu a mulher, você já entende do que se trata. Ele falou, dessa vez eu estou vendo que é carne da minha carne. Aí o versículo diz, portanto, portanto o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se grudar a sua mulher. Ou seja, na Parashat está escrito explicitamente em Bereshit que nós devemos deixar o nosso pai, deixar a nossa mãe e se unir à nossa esposa. Então, o que eu entenderia daqui é que, olha, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. O homem e a mulher, eles têm filhos, e na hora que o homem conhece a mulher, eles se casam, aí acabou. O que foi antes já não tem mais nenhuma conexão. Ele vai falar para ela, olha, a presença da sua mãe aqui, a presença de você na casa da sua mãe, é como colocar o urso na floresta dele, né? Na história do Elishá, o profeta, ele queria assassinar o profeta estava em Jericó, e ele perguntou para as pessoas da cidade como é a vida na cidade. Eles falaram, olha, aqui é tudo muito bom, tudo muito lindo, só tem um problema, a água aqui é podre. Aí o profeta deu uma brachá, ficou toda a água da cidade virou água mineral. Tinha uma máfia de jovens assassinos, eles eram 40, imagina o tamanho da coisa, 40 jovens assassinos, que eles viviam da venda da água. Quer dizer, imagina quanto que eles não extorquiam as pessoas da cidade. E eles esperaram Elishá sair da cidade e falaram, careca, a gente vai fazer para você o que aconteceu para o seu professor, o profeta Elial, o profeta Elias. Da mesma maneira que o seu professor, ele subiu numa carruagem de fogo para o céu, agora a gente vai fazer uma carruagem, tacar fogo, te colocar dentro e jogar para o céu. Ou seja, assim, eles prepararam para ele a vingança, a morte. Ele olhou para trás, o que quer dizer, explica a escritura, que ele verificou se vai sair deles alguma coisa boa, se eles vendem alguma coisa boa, e se vai sair deles alguma coisa boa. E a consequência disso é que ele, vendo que eles não têm uma raiz boa e não vai sair deles uma coisa boa, e ele está num beco sem saída, quer dizer, eles vão assassinar ele amaldiçoa eles com o nome de Deus. Nessa hora surgiu uma floresta, da floresta saíram ursos, os ursos mataram os 40 jovens assassinos, voltaram para a floresta e tudo desapareceu.
E aí se pergunta, se Deus queria fazer um milagre, por que precisou fazer a floresta? Fazia só os 2 ursos, os ursos matariam os 40 assassinos, já foi um milagre mesmo. Para 2 ursos matarem 40 assassinos já foi um milagre muito grande. Então já fazia um milagre, só fazer os ursos. Então dizem nossos sábios, o urso, se ele não está na floresta dele, ele se intimida, ele fica tímido. Então por isso era obrigado a ter a floresta. Ou seja, não ia adiantar só fazer os ursos, tinha que fazer a floresta também. Aí o marido pode falar para a mulher, olha, a casa da sua mãe é a sua floresta. Você lá, você se sente em casa. Então lá você fica prepotente, lá você fica agressiva. Quando a sua mãe vem para nossa casa, você está de novo na sua floresta. Aí você fica prepotente, você fica agressiva. Então, no lugar disso, vamos fazer como está escrito no Bereshit. Al-Ken Yazov Ish et Aviv et Imo. A pessoa abandona o pai e a mãe, Vedavak Besto, e se une a sua esposa. Vamos então cortar toda a ligação com a sua família, sendo que isso não te traz coisas boas. Ele poderia fazer isso aí, Deus, para nos proteger, para os nossos genros e noras não nos aprontarem uma dessas. Aí Hashem colocou essa mitzvah de Kibud Avaim, mandamento, honrar pai e mãe. E mesmo que esse mandamento para nós é uma bênção muito grande, a minha filha desde 2 anos de idade, 2, 3, quando começou a estudar, já a professora já começou a ensinar para ela de Kibud Avaim, que é uma mitzvah muito grande. Então a menina tem orgulho que ela cumpre essa mitzvah tão grande, e ela está sempre orgulhosa. Ela chega em casa, ela fala Kibud Avaim, não pode acordar a mamãe quando a mamãe está dormindo, não pode sentar no lugar do papai, e Kibud Avaim, e ela tem lá uma tabelinha de se ela ajudou com alegria, se ela ajudou com cara fechada, se ela estava, como se diz, assim, tem todo um acompanhamento que por trás disso está esse mandamento de honrar pai e mãe. Quer dizer, a nossa maior ferramenta em relação à educação dos filhos. E aí você faz uma pergunta, pera, mas isso não é nada mais do que obrigação. Pera, como eu vou poder pagar para uma filha para ela me ajudar a limpar a casa com alegria? Quer dizer, vou estar falando para ela, olha, você está ganhando uma mitzvah, Deus está feliz com o seu comportamento. Isso aparentemente deveria ser uma coisa natural. Eu não deveria fazer isso para ganhar alguma coisa, vamos dizer. Então, como a gente explica isso, como a gente justifica isso, que tem que ter um mandamento realmente, porque de uma maneira bem genérica, quanto mais intimidade existe, menos respeito também existe. Quer dizer, é o lado bom da coisa ruim. Existe uma intimidade, o marido e a mulher se casam. Antes deles se casarem, eles não iriam, um não iria gritar, berrar com o outro da mesma maneira que poderia fazer depois do casamento. Por isso muita gente no mundo não judaico namora 10 anos e depois que se casa se divorcia 3 meses depois, porque aí já está mais íntimo, já fala o que quer, no volume que quer, na hora que quer, já perdeu certos limites que ele tinha antes. Então, quanto mais intimidade existe,
entre as pessoas, infelizmente, mais se perde o respeito. Esse é um problema em todos os aspectos, não só no aspecto do Kibud Avaim, de honrar pai e mãe, mas quando a gente fala sobre qualquer intimidade, tipo sobre marido e mulher, e principalmente pais e filhos, a tal ponto que se não tivesse esse mandamento na Torá, o que eu ia falar para minha filha? Agora eu falo para ela, olha que bonito, né? Mitzvah, você está fazendo uma mitzvah, está cumprindo o mandamento divino, olha que tzadek, que santa que você é. Se não tivesse essa mitzvah, eu ia falar para ela, olha, eu te compro comida, você me ajuda a limpar a casa. Em que situação eu iria estar? Ela ia me falar, olha, você me teve, você não precisava ter uma filha, mas você quis ter a filha, agora paga, agora me compra tudo que eu preciso. Você que quis ter a filha, eu não pedi para nascer, você que quis que eu nascesse. E na verdade, assim, no judaísmo a gente acredita que a criança escolhe os pais também, né? Não é só o pai que escolhe a criança. A criança lá em cima pede para nascer nessa família. E está tudo ligado a raízes de almas. É uma coisa muito complexa. Por isso a gente costuma dar nomes de familiares para os nossos filhos. Mas, resumindo a história, em que situação eu estaria? Eu iria falar para minha filha, olha, me ajuda a limpar o seu quarto, o seu próprio quarto. Ela ia falar, olha, estou cansado, agora quero assistir desenho animado. Você quis me ter, agora limpa. O problema é seu, né? Você me trouxe para esse mundo para quê? Para mim limpar meu quarto? Limpa você que me fez nascer. Agora, na hora que eu tenho um mandamento desses, eu falo, olha que tzadeket. Ela está cumprindo o mandamento divino. Eu lembro para ela que tem Deus no mundo. Eu lembro para ela que tem alguém acima de mim, acima dela, que não fui eu que quis ter ela e por isso agora tenho que limpar atrás dela, mas que tem um Deus que é a essência do bem, que Ele está acima de todos nós, e Ele que deu o mérito para ela de ter pai e mãe como nós. Então essa mitzvah, para nós como pais, é uma ferramenta, em primeiro lugar, por causa da natureza humana, de que quanto mais intimidade, mais menos respeito. Quer dizer, quanto mais intimidade, menos respeito. Então a criança pode gritar com os pais, e aí vai ficar assim, vai entrar na lei da floresta da ilha de Bornéu, das tribos da ilha de Bornéu. Quer dizer, eu sou mais forte, você vai gritar comigo, eu te dou um tapa. Aí você, antes de gritar comigo, se lembra que você é pequeno e eu sou grande. Eu tenho mais força, eu te dou um tapa e vai te doer. Então, se não tivesse a mitzvah, aí a gente já descia de nível, a gente ia já para a lei da selva. Aí eu ia falar para ela, olha, você não vai me ajudar a limpar o seu quarto, porque você está fazendo uma mitzvah tão grande que Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. E Deus te deu o mérito de você poder fazer essa grande mitzvah de ganhar tanto, de limpar o seu quarto. Aí, no lugar disso, eu ia ter que usar a ferramenta contrária, a lei da selva. Eu ia falar para ela, olha, mais forte aqui sou eu. Se você não limpa o seu quarto, eu vou te dar um tapa no torres, vai te doer. Você quer que te dói? Então não limpa. Você quer limpar? Você limpa, não dói. Você limpa, não te bato. Então imagina o nível. Então imagina se não tivesse esse mandamento, o nível que a gente chegaria para pedir para uma criança fazer alguma coisa boa dentro de casa. Então, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Hashem, nós como pais, que existe esse mandamento divino. Em segundo lugar, se a gente analisar mais profundamente, o mandamento ele é mais assim, eu não diria a palavra nunca decorativo em relação ao mandamento divino, mas
mas ele tem uma função mais moral do que... eu darei um exemplo assim. A esposa, a mulher quando se casa, antes dela se casar, ela morava com os pais, ela tinha esse mandamento de honrar pai e mãe. Então o pai pedia para ela um copo de água, ela levava o copo de água para o pai, ela cumpria a mitzvah. Agora que ela se casou, o marido pede uma coisa e o pai pede outra coisa. Vamos dizer que chega quarta-feira, vão planejar o Shabbat. O marido fala, olha, eu quero passar o Shabbat em tal lugar, não sei, dá um exemplo assim. Hoje em dia a gente tem certos limites aqui em São Paulo, mas vamos dizer que o marido fala, eu quero passar o Shabbat na sinagoga onde rezavam os meus pais. É só um exemplo, né? E ela fala, não, o meu pai me convidou, meu pai pediu para mim passar o Shabbat na casa deles. Então, nesse caso, sendo que o marido ele é o responsável pela mulher, pela Torá se encontra uma criança com fome na rua, pela Torá você tem que procurar o pai dessa criança. Quem tinha que comprar comida para a criança? O pai dela. Então, você encontra uma mulher com fome, tem que procurar quem é o marido. Quem é o responsável pela mulher é o marido. Quem tem que comprar comida para a mulher, quem tem que dar um lugar para a mulher morar, quem tem que dar as roupas para a mulher, quem tem que dar as joias para a mulher, quem tem que pagar o seguro de saúde da mulher, é o marido. Então, a mulher, na hora que ela se casa, ela já sai da responsabilidade do pai. Quer dizer, se ela estiver com fome na rua, não vão mais procurar o pai dela e falar quem é o responsável por essa pessoa, mas vão procurar o marido. Então ela deixa de ter o mandamento de honrar pai e mãe em relação aos pais, e esse mandamento passa para o marido. Tipo, ela agora tem que honrar o marido, ela tem o mandamento de honrar o marido, e se o pai pede para ela alguma coisa e o marido pede também, e dá um curto-circuito aí nos pedidos, tipo, os dois estão pedindo, o pai quer que a gente passe o Shabbat na casa dele, o marido quer passar Shabbat na casa do pai do marido. Então aí vai pelo marido, porque o mandamento de honrar pai e mãe da mulher, na hora que ela se casa, ela já não está mais abaixo da responsabilidade do pai dela, mas sim, ela já vira responsabilidade do marido, em todos os aspectos. Então, continuação. Sendo que ela já não tem mais esse mandamento, mas o efeito moral desse mandamento continua. Tipo assim, ela não vai poder falar, olha, eu obedeço meu pai porque ele é mais forte do que eu, e desde que eu era pequeno ele me adestrou que se eu não arrumo meu quarto ele me dá uns tapas, então eu fiquei traumatizada. E aí hoje, na hora que ele pede alguma coisa, eu me lembro de quando eu era pequeno eu levava uns tapas, então eu faço rápido para não levar os tapas. Nenhuma mulher vai falar isso. Ela vai falar, olha, graças a Deus, né? Eu sempre tive o prazer de fazer a mitzvah, de arrumar meu quarto para meus pais ficarem felizes. E agora que eu cresci, agora eu me casei. Agora já não tenho mais essa mitzvah em relação aos meus pais. Quer dizer, se o meu marido deixa, a gente vai passar o Shabbat na casa dos meus pais. Se o meu marido não quer, eu tento convencer ele. Se eu não consigo convencer, então, entre o pedido do meu pai e o pedido do meu marido, eu sou obrigado a obedecer ao meu marido. Então, o mandamento continua, mas de uma maneira mais assim, ética, vamos dizer. Ele perdeu a força dele como mandamento mesmo, mas ele ainda mantém aquela força ética. Ou seja, esse mandamento
já faz nas crianças que a minha casa não é a lei do mais forte, e no caso eu sou uma criança pequena, meu pai é mais forte do que eu, e se eu não fizer o que ele manda, ele me bate com cinta. Mas ao contrário, esse mandamento já coloca Deus dentro da família. A criança fala, olha, eu vou fazer o que meu pai está me pedindo. Por quê? Porque Deus pediu. Olha como que é importante isso. Deus que criou o mundo, Ele está pedindo para mim levar um copo de água para o meu pai. Olha a grandeza de levar um copo de água para o meu pai. Olha a grandeza. Não estou falando que eu pedi um copo de água para minha filha, mas de vez em quando ela, por própria iniciativa, por saber que tem uma mitzvah dessas, ela faz um cafezinho, não sei tudo que ela coloca lá, eu faço a brachá, tomo esse cafezinho assim, sem tentar entender como ele foi feito, para incentivar, para falar, olha que bonito, né? Ela está fazendo uma mitzvah, não ia estragar a mitzvah dela, não sei o que ela colocou lá, mas ela entende, assim, o lado de carne, o lado de leite, isso ela entende. Então é importante que era de um lado só a mesma, era tudo dentro da mesma categoria. Não sei se foi fermento no lugar do açúcar, ou não sei o que ela colocou mais, mas ela faz isso por iniciativa própria, porque ela sente que é uma coisa grande. Enquanto que se não tivesse esse mandamento, aí seria a lei do mais forte. Olha, seria como adestrar um Deus me livre. Como contei para vocês, tinha na Rússia uma profissão que era urso dançante. A pessoa ia para a feira, levava um urso, se dava para ele um dinheiro, e ele tocava uma música, o urso começava a dançar. Como ele ensinava o urso a dançar, ele pegava aquele ursinho, aquele filhotinho de urso, acendia lenha dentro de um quarto. Quando a lenha ficava em brasas, ele empurrava aquele filhotinho para as brasas, o filhotinho começava a pular de dor, e o dono do urso dançante ficava tocando a música. Depois de algumas vezes que ele fez isso, era o suficiente ele tocar aquela música, e o urso já dançava por si só. Ele já imaginava, já estava traumatizado, ele já imaginava as brasas embaixo do pé dele. Então, Deus me livre, se não tivesse esse mandamento de honrar pai e mãe, toda a nossa vida familiar seria uma coisa assim. Os pais estariam adestrando os filhos. O pai teria que fazer chantagem emocional com o filho, e negociar com o filho, e falar com o filho, olha, quando você era pequeno eu te troquei a fraldinha, agora me traz um copo de água. E aí o filho ia falar, mas você não me trocou tantas vezes a fraldinha quanto e você já me pediu muitas vezes o copo de água, e eu já estou, você já está no over, você já está no vermelho aqui na nossa conta de dívida de favores, de custo-benefício. Em outras palavras, não teria Deus na família se não tivesse esse mandamento. Mesmo que esse mandamento, quando a criança é pequena, ele é muito importante, que ele cria na criança o conceito de que fazer alguma coisa pelos pais é a coisa mais importante do mundo, tá lá acima, tá num nível muito, muito elevado, e não para não apanhar, para não levar bronca, para o pai não gritar com ele, ou não como no caso do urso dançante lá, que ele ouve a música, ele já tem medo das brasas, ele começa a dançar. Então o pai ameaça a criança uma vez, ameaça a outra, a criança, na hora que o pai ameaça, a criança já começa a imaginar que já vai começar a gritaria, então ele começa a fazer para não levar berro. E que aí isso é adestrar uma criança, não é educar.
Agora, na hora que a gente explica que, olha, Deus deu um mandamento, você é uma criança pequena, está cumprindo um mandamento divino, imagina que coisa maravilhosa. A criança já pega outro conceito do que é o relacionamento dentro da família. E ela cresce com isso. Aí mesmo que a mulher, quando se casa, a mitzvah de Kibbutz Avayim dela, mandamento de honrar o pai e a mãe, passa para o marido, tipo, ela tem que dar a honra para o marido. Então, se o pai pede uma coisa, o marido pede outra, ela tem que fazer o que o marido pediu. Mas mesmo assim, sendo que ela cresceu com essa ética de respeitar o pai, por causa que é um mandamento divino, ela nunca perde isso. Aí, várias vezes, ela vai conseguir convencer o marido de fazer o que o pai dela está pedindo, quer dizer, mudar a vontade do marido. Como se diz, Isha Ksherá a Osara Tzonbala. Quem que é uma mulher? Uma mulher kasher, uma mulher kosher, é a que faz a vontade do marido. O que quer dizer fazer a vontade do marido? Quer dizer, não necessariamente obedecer, mas fazer com que ele pense diferente, fazer com que ele tenha uma outra vontade. O marido quer comprar uma comida menos kasher, ela faz a vontade dele para ele querer comer uma comida mais kasher. O marido no Shabbat não está tão forte, ela faz a vontade dele. Então aqui também, os pais dela pediram alguma coisa, ela conversa com o marido, se ela consegue fazer. Então esses são os benefícios desse mandamento de honrar pai e mãe. E a gente vai ver por que tanto a gente precisa disso. Quando você tem as crianças e você vê que essa é a sua única ferramenta, aí você entende que, olha, se não tivesse isso, eu não sei o que eu ia fazer. Então eu desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol Tov, Atzlachá Rabá.